Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Reforma trabalhista. Para onde vão as relações de trabalho no Brasil? Ao longo dos programas da primeira e segunda temporada, fizemos essa pergunta para juízes, desembargadores, membros do Ministério Público do Trabalho, advogados, sindicalistas, professores e para você, nosso telespectador. Por isso, para falar sobre essas diversas opiniões e entendimentos e promover novos encontros de saber, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Emanuela Sena é advogada, especialista em direito do trabalho e parceira aqui do Advocacy, que nos ajudou na elaboração de pesquisa sobre esse assunto. Maria Aparecida Vidigal é advogada, professora de Direito do Trabalho e Prática Processual Trabalhista na Faculdade Batista de Minas Gerais. Também é coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas daquela faculdade. E Júlio Peixoto, que é advogado, especialista em Direito do Trabalho, que também nos auxiliou na produção desse programa, nas pesquisas para a produção desse programa. Antes de partirmos aqui às nossas perguntas e à expectativa de tanta reforma, né, professora? Eu quero agradecer aqui, doutor Júlio, obrigado, doutor, pela sua participação. Doutora Emanuela, obrigado por estar aqui conosco. E professora Cida, obrigado pela sua colaboração nessa conversa. É um prazer. Obrigado. Eu quero começar aqui perguntando para a professora Cida qual tem sido os impactos positivos e negativos da reforma para o mercado e para a empresa, se é que houve já impactos detectados, né, professora? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de podermos discutir esse tema que hoje tem tomado a pauta de muitos assuntos, né? Bom, do ponto de vista da empresa, quando nós falamos em impactos negativos e positivos, eu acredito que ainda estejamos bem recentes, né, na reforma, apesar de já termos quase 8 meses desde 11 de novembro, mas ainda assim eu penso que algumas coisas a gente poderia pontuar. Por exemplo, o que motivou essa aprovação instantânea, quase que instantânea, da reforma foi uma promessa ou algo parecido de que iríamos ter mais frentes de trabalho. E isso, pelo que temos percebido, principalmente quem está na advocacia trabalhista, tem percebido que isso não tem ocorrido, muito pelo contrário. As empresas têm tido muitos problemas e, inclusive, têm diminuído o número de vagas. Então, eu pontuo que isso é algo negativo. Nós estamos falando de empresas, né? Então é preciso ficar muito claro que o ponto de vista é da empresa. O que a empresa ganhou com a reforma? A empresa ganhou com a reforma algumas questões, somente para exemplificar, por exemplo, algumas situações de contrato de trabalho que já existiam e que hoje apenas são formalizadas e definidas e não há nenhuma discussão, para que não gere nenhuma discussão, como teletrabalho, por exemplo. E eu tenho a impressão que o trabalho intermitente, para aquelas empresas que decidirem fazer uso dele, também terão algum benefício com relação a isso. Isso é para a empresa, para o empregado a situação é um pouco diferente. Outra questão que eu pontuo, eu reputo como importante para as empresas foi a questão do banco de horas. A possibilidade de se ter o banco de horas semestral, sem que para isso haja intervenção sindical. Esse é um ganho para a empresa. Também nós podemos dizer, do ponto de vista do empresário, a supressão das horas in itinere, porque anteriormente compunham a jornada de trabalho. Agora isso fica a cargo e ônus do empregado. Então aquele empregado que ficava 2, 3 horas no seu caminho de ida e volta para o trabalho, ele não mais terá o benefício de ter aquele período remunerado. Então, provavelmente, ele sairá mais cedo de casa e voltará mais tarde para sua casa. E tem também algumas questões do ponto de vista processual, eu entendo, e até já utilizei isso em processos recentes, que é a possibilidade de pequenas empresas, microempresas, entidades filantrópicas e empregados domésticos poderem interpor recursos pagando apenas 50% do valor do depósito recursal, que hoje está por volta de 9 mil para o recurso ordinário e 19 para o recurso extraordinário, para o recurso de revista, desculpem. E isso acaba virando um ônus muito grande se a gente pensar que a nossa maior fonte de empregos hoje
está no pequeno empregador, aquele que muitas vezes não dispõe de recursos de imediato. Então, eu imagino que, sim, que é claro que é o olhar, é muito importante a gente pensar, é o olhar, e se nós olharmos como empresas, eu pontuaria essas questões. Agora, doutora, sem querer polemizar, e de uma forma assim, bem rapidinho, quando nós falamos que houve uma desoneração, de uma certa forma, da empresa, isso não é bom para o mercado? Porque isso pode significar também uma maior atratividade perdão, isso pode ser visto também como um incentivo à contratação, porque houve uma desoneração. Nesse sentido, não é melhor para o mercado como um todo, ou seja, para absorver mais mão de obra e também para a empresa ficar um pouco mais desonerada, como, por exemplo, a pequena empresa, a média empresa, no que tange aos valores dos recursos na Justiça do Trabalho. Pois era isso, inclusive, a expectativa de todos. E parece que isso não resolveu ou não aconteceu. Não se verificou ainda isso? Não se verificou. Muito pelo contrário, doutor. O que nós temos verificado hoje na prática são as empresas eliminando postos de trabalho e tentando enxugar seus cargos da melhor maneira possível, otimizando as empresas. Então, esse benefício de que com menos ônus ela geraria mais frentes de trabalho, por agora eu não percebi, eu tenho a impressão que isso não está ocorrendo, porque os nossos índices de desemprego são muito altos. Inclusive, na mídia, né, logo quando entrou em vigor a reforma, houve demissão em massa. Sim. De grandes empresas para contratar outros funcionários com... mais baratos, em custo, com custos menores. Através de contratos intermitentes. E um dos benefícios também, está ponderando aqui, é a questão da rescisão, né? Que a própria empresa pode fazer isso com o funcionário. Às vezes o funcionário não entende quais são os direitos dele ali naquela rescisão, né? Então, realmente, para a empresa, desse ponto aí, foi bem vantajoso. Eu queria Eu queria só completar que CLT não cria emprego, né? Porque nós temos que saber e estarmos cientes o tempo todo que o que cria emprego é o aumento da economia, é uma melhoria. E o governo que tem mecanismos para poder melhorar, fomentar a economia. CLT nunca criou. Logicamente, e eu concordo com o senhor, que com essa reforma atraiu, sim, investidores, até externos, o que não implica diretamente num aumento, nesses 8 meses, num aumento grande de empregos. Mas que nós temos que focar que a lei não gera emprego, não gera. O que gera emprego é o crescimento da economia. Agora, doutor, deixa eu pegar com outro aspecto polêmico dessa reforma, que é a contribuição sindical. Sempre ficou colocado muito assim... Aí outro dia, numa reunião de organizações sindicais, de entidades sindicais, colocado, olha, isso não foi um pedido do mercado em geral. Então, quem pediu, né? O fim do imposto. Então, e aí agora estão se falando nas convenções da contribuição negocial. É uma forma, é uma outra forma de criar um imposto. Chamam de taxa negocial. Taxa negocial, etc. Não é outro nome do imposto e mais. Esse fim dessa obrigatoriedade, isso não enfraqueceu um pouco as organizações? E aí o próprio mercado também não precisa de organizações sindicais? Primeiramente, eu queria ressaltar que não é o fim do imposto sindical ou contribuição sindical. Na verdade, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Não, ok, certo. Não é verdade? Sim. E o que acontece? O empregado, então, agora ele tem que autorizar aquele desconto. Pois muito bem, nós costumamos avaliar lado da empresa, lado do empregado. E nós achamos e entendemos que é muito justo o empregado, qualquer um de nós, autorizar qualquer desconto na hora do recebimento do seu salário, pelo trabalho prestado. Ou não, se não quiser, né? Exatamente. Então, um exemplo que eu gosto de usar é o plano de saúde. Ele tem interesse no plano de saúde ofertado pela empresa, ele autoriza a inclusão do nome dele, ele concorda com o pagamento da quota parte dele e ele autoriza o desconto da quota parte dele no seu holerite. Então, eu acho que é justo. E completando a resposta, em relação à segunda pergunta que o senhor me fez, eu entendo que não enfraquece de maneira alguma os sindicatos. Ao contrário, o ponto forte dessa reforma trabalhista é prestigiar o negociado sobre o legislado. Então, o que acontece? Houve uma distinção, acenderam-se as luzes em separar
o sindicato atuante, o sindicato forte, dos sindicatos que apareciam uma vez por ano. Então, esses sindicatos atuantes, militantes, e eu conheço vários deles, eles não se enfraqueceram. Representativos. Que trabalham mesmo, né? Eles ganharam força. Eu não sei se vocês concordam comigo. Pelos direitos. Porque agora, o que eles acertam de comum acordo faz valer mais do que nunca o que já está previsto lá na Constituição Federal, no seu artigo 7º, inciso 26, salvo engano, o 27. Ou seja, fechada a convenção coletiva, acordos coletivos, os sindicatos ganharam mais força, porque aquilo que está decidido vai prevalecer sobre o legislado. Agora, doutora, uma pergunta também sobre a reforma. A reforma ainda é cheia nós estamos aqui chegando no finalzinho desse bloco, bem rapidinho. O que nós temos, assim, qual que é a dificuldade mais evidente no âmbito da Justiça do Trabalho, quando se aplica, na aplicação dessa reforma? O que você tem percebido isso no dia a dia aí da advocacia? Eu falo que toda mudança gera medo, né? Mesmo que seja para melhor ou que seja para pior, gera insegurança, gera medo, e a reforma ela trouxe esse impacto para a sociedade, principalmente para os operadores do direito e a pessoa diretamente atingida por ela, que é o trabalhador, né? Na Justiça do Trabalho, assim, de imediato, logo quando entrou em vigor, ficou as indagações com relação ao direito intertemporal, né? Aplica de imediato, não aplica, e os processos em curso, como é que vai, né? Como é que vai acontecer as decisões desses processos, né? Alguns juízes estavam aplicando, outros não. Inclusive, tinha colegas que, deixa eu ver a decisão, como é que é o pensamento desse juiz, de tal vara, como é que é daquele outro, você está aplicando ou não. Normal da advocacia, qual é a linha do jogador. 48 varas em Belo Horizonte, tem que saber o perfil dos 48 juízes. Mas, enfim, de início, realmente tinha juízes condenando, inclusive, em relação à sucumbência, né, que era o maior medo, né, do trabalhador, é ser condenado em pecúnia. Querendo meus direitos, ainda vou ter que pagar para outra parte. E, enfim, com a resolução 221 agora, né, de 21 de junho, ficou decidido que na parte processual a reforma só vai atingir os processos que entraram que se iniciaram após a reforma, não atingindo as ações pretéritas. A minha indagação é aqueles que foram condenados antes da resolução. Mas nós vamos fazer Como é que fica? Nós vamos fazer uma pausinha aqui, que nós vamos voltar a falar dessa resolução, que ela é importante, né, sobretudo no direito processual, né? Mas nós vamos fazer uma pausa para o nosso tradicional café. E enquanto isso, quer apresentar as suas dúvidas, críticas e sugestões? Então entre em contato com a hashtag @reformatrabalhista através das nossas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso Advocacy, hoje com a segunda parte dos 8 meses da reforma trabalhista. Se você tem uma opinião sobre esse assunto, então envie um WhatsApp para o número 31 98027 0984, onde os advogados estarão prontos a responder às suas perguntas e receber os seus comentários com a hashtag Reforma Trabalhista. Eu quero começar aqui esse segundo bloco perguntando para a professora Cida, quais as situações ou casos em que a Justiça do Trabalho tem sido mais tímida para tomar decisões, ou mesmo decisões que podem ter sido mais contraditórias, professora? Bom, como nós já até conversamos aqui, né, no finalzinho do último bloco e no início, no intervalo, as decisões acerca da condenação do reclamado a suportar as custas processuais, principalmente quando se arquiva o processo pela ausência do reclamado. E aí essa condenação tem sido algo que tem causado divergências. Eu imagino que ao longo do tempo outras questões deverão ser objeto de muito debate por todos nós. Apenas para não alongar muito, a questão do autônomo, eu acho que isso aí ainda cabe muita discussão. Quando nós falamos de o autônomo ter a possibilidade de ter um contrato em que ele tenha que ser exclusivo e ainda assim não ter relação de emprego, são questões que eu imagino que, quando voltamos lá nos requisitos da relação de emprego, isso pode ser, sim, algo que gere divergência, que gere dúvida com relação a todos.
Agora, doutor Júlio, nós falamos aqui no primeiro bloco sobre os reflexos disso para o mercado, de uma forma geral. E para a Justiça do Trabalho? O senhor verifica aí que teve reflexo da reforma para a Justiça do Trabalho, em termos assim de linhas doutrinárias, jurisprudência, ou mesmo da estrutura da Justiça do Trabalho, porque um ponto que ficou para nós aqui nos debates que tivemos no programa é que houve uma queda das demandas na Justiça do Trabalho. De que forma que isso alteraria? Sabemos que foram muitos reflexos, né? Dentre esses reflexos, eu entendo que talvez o que mais sobressai, o mais importante deles, é que houve uma redução muito grande no número de ações. Não apenas redução no número de ações, como também uma redução muito significativa do número de pedidos na peça de ingresso. O que acontece? Um reflexo que surge imediatamente após a reforma. Menor número de ação, menor número de pedidos, diminui-se o número, o tempo, e a Justiça do Trabalho começa, então, a funcionar com um pouco mais de celeridade, que sempre, na verdade, andou. A Justiça do Trabalho, nós temos que lembrar sempre que teve uma celeridade muito maior que a Justiça comum. Sim. E essa redução de ações, essa redução de número de pedidos, possibilitou uma diminuição nas pautas das varas e, bem como, uma prestação jurisdicional mais rápida. Os peritos devem ter sentido também, né? Qual é o número de perícias de insalubridade? Eu entendo que... Desculpa, professor. Mas por que você entende que os peritos... Porque se for sucumbente, a parte vai ter que pagar a sucumbência, o valor dos honorários periciais. Okay. Bom, eu entendo, e até é um tema que eu trago sempre nas minhas aulas de processo do trabalho para os meus alunos, né? Porque o aluno de direito, em regra, ele acha que o advogado não tem que conhecer sobre matemática, não tem que saber liquidar direitos, e é uma luta, porque como você faz uma petição inicial sem saber qual que é o final daquilo ali. Esse momento em que os pedidos devem ser determinados e certos, eu acho que foi muito importante para nós. O que talvez tenha acabado, e esse ponto eu entendo como positivo, é que as petições iniciais não podem ser mais vagas, valores inestimáveis. Como que você se defende de um pedido com valor inestimável? Se é inestimável, não tem defesa para ele. É preciso que as pessoas digam o que elas querem e quanto elas querem por aquilo. Então, nesse sentido, eu entendo que o advogado trabalhista, aquele que irá advogar para o empregado, ele tem que ser melhor qualificado. Ele não pode ser alguém que chegue simplesmente contando com o beneplácito da proteção que é do trabalhador e não é do advogado. Agora, eu vou aproveitar aqui a provocação da senhora, muito oportuna, por sinal, para perguntar para a doutora Emanuela. O que alterou nesse sentido assim? Os pedidos já precisam ir liquidados, digamos assim, né? E daí a fala da professora, os advogados vão ter também que saber... Vão ter que aprender um pouco. Matemática e até fazer cálculo. Bem, antes essa obrigatoriedade era só para o rito sumaríssimo, que explicando é até 40 salários mínimos para o telespectador. E acima desse valor de 40 salários mínimos é o rito ordinário, que não tinha essa obrigatoriedade e agora passa a ter com a reforma. A questão, eu também acho que o advogado ele tem que saber. Só que esse valor preciso, às vezes é um pouco complicado, dependendo da ação, se a ação for muito complexa. Vamos supor um funcionário, um empregado que trabalhou 5 anos na informalidade. Né? Ele não recebia 13º, férias, um texto constitucional, horas extras, né? Assim, o salário era variável, ou seja, tem que fazer um cálculo aí, né? Bem extenso. E eu sei que tem colegas já fazendo parceria com peritos para fazer esse cálculo da petição Mas inicial. A grande questão é a seguinte, né, doutora? O que a gente via anteriormente eram pedidos, ações com valores de causas absurdos. E quando você chegava para fazer um acordo ou para liquidar uma sentença, era quase que não dá, se chegasse, nem se chegasse 10%. Então, isso... Muitos forçavam até para entrar no rito ordinário. Exatamente. Né? Então, eu acho que essa... colocar o valor lá em cima, porque no final eu vou receber um valor mais baixo, então eu já vou colocar esse valor lá em cima. Isso aí eu concordo. E isso tem que exigir do profissional um pouco mais de cuidado ao que alguns TRTs agora estão fazendo, estão decidindo, no caso, é que o valor...
porque no artigo fala uma indicação de valor. Né? Não quer dizer que o valor ali vai ser certinho, porque isso vai ser feito na fase de liquidação, né? De cálculos, apresentar cálculos à liquidação. Mas o valor lá estimável. Né? Daqueles pedidos ali. E o que muitas vezes acontece é que quando chega na fase de liquidação, às vezes também apresenta o cálculo lá de qualquer forma. Mas deixa eu ouvir o doutor Júlio, deu uma suspirada ali. O que foi, doutor? Não, eu entendo que faz parte do trabalho do advogado, né? O artigo 840 é muito claro e eu acho que é extremamente pertinente. E o que eu completaria com a fala da ilustre colega é que trouxe uma maior responsabilidade para nós que trabalhamos com o direito do trabalho. Agora, eu quero até aproveitar e já emendar na outra pergunta, na próxima pergunta que eu queria fazer para a professora, você pode até voltar depois, só para não perder aqui o raciocínio. Ok, mas assim, isso também não dificulta um pouco o acesso à justiça, porque nós temos, e aí vamos aqui admitir, argumentando, que também a advocacia não estivesse preparada para lidar com esse novo modelo, digamos assim. Quer dizer, eu já tenho que apresentar os cálculos todos prontos. Não era prática. Talvez, em alguns casos, os profissionais mais estruturados, isso é mais fácil, etc. A minha preocupação é, isso também não retiraria um pouco, dificultaria um pouco o acesso à justiça? Talvez por falta de ainda os advogados não terem se adequado ao novo momento, ser qualificado um pouco mais. E eu pergunto para chegar na ADIM, que o Ministério Público ajuizou, professora, porque o Ministério Público está discutindo, o Ministério Público do Trabalho está discutindo as questões que dificultam o acesso à justiça. Não a reforma em si, em outros aspectos, mas aquilo como sucumbência, pagamento de perícia. Isso também não seria objeto ou seria também um assunto correlato com a ADIM? Enfim, a ADIM vai realmente ajudar a desembaraçar um pouco o acesso à justiça? Então, vamos tentar organizar. Bom, em primeiro lugar, eu não acho que propor uma ação correta, ou pelo menos próximo daquilo que é desejável, seja qualquer empecilho para o acesso à justiça. É o mínimo que o advogado precisa saber fazer cálculos de FGTS básico. Não tem nenhuma precisão. Porque assim como a lei exige que o civilista faça isso, também, né? Exatamente, aí tem que fazer também para o trabalhista. E isso evita esses disparates entre valor de causa e finalização, liquidação de sentenças e até mesmo acordos. Bom, então eu não acredito que dificulte o acesso. Eu acredito que vai fazer com que nós, advogados, tenhamos mais responsabilidade, como disse o colega, na hora de propormos uma ação. E aí não vamos ajuizar a ação Ctrl+V e Ctrl+C. Ponto. Com relação à ADIM, ela realmente dificulta, né, no que diz respeito ao seu conteúdo. Porque a partir do momento que o empregado corre o risco... Perdão, não é a ADIM que dificulta, né? Não. A ADIM tenta não dificultar, né? Porque essa ação de declaração de inconstitucionalidade, ela pretende que o artigo 790... E o 791. Isso, e o 791, 844, que eles deixem de ter aquela validade que é a condenação, a possibilidade de condenação de sucumbência. Então, se o empregado faz o pedido e eventualmente não consegue comprovar seu pedido, ele vai ser condenado a pagar até com a sua verba alimentar. Isso do ponto de vista humano e da relação de trabalho, o propósito do trabalho, isso eu acho que até chega de desumanidade, né? Então eu acredito fielmente que essa ADIM, ela vai ser julgada procedente e isso vai ser resolvido. Agora, responsabilidade precisamos ter quando vamos propor ações. Porque hoje nós temos um judiciário moroso, nós temos muitas demandas que precisam ser resolvidas e não são, porque outras coisas que não são relevantes, algumas aventuras, infelizmente, estão ali tomando conta da pauta dos nossos juízes, dos nossos desembargadores. Eu só vou completar o que a doutora Cida falou, no sentido de que a intenção, o objetivo da ADIM, né, é justamente esse, é de prestigiar aquele pobre trabalhador que foi beneficiado pela justiça gratuita, para que não tenha que pagar os honorários periciais do 790A e os honorários sucumbenciais do 791B,
e as custas previstas nos 844, no caso, quando ele se faz ausente, né? Lembrando que é facultado a parte ela justificar durante um prazo de 15 dias aquilo que fez ela faltar, o que desoneraria ela do pagamento das custas. Eu também creio que deve ser dado procedência nessa ação. O que estava acontecendo é que as condenações em primeiro grau, na maioria delas, estavam sendo reformadas, né? Sim. No tribunal. Isso. Só voltando àquele outro ponto do 879, da liquidação, o que estava acontecendo era os juízes estavam ou extinguindo a ação, quando não havia essa liquidação de pedidos, né? Ou intimando para emendar inicial. Que é o certo, que o entendimento do TRT é que deve ser intimado para emendar conforme a súmula 263. Né? E se ele não cumprir aí nesse prazo, aí sim extingue o processo sem resolução do mérito. Mas estava havendo extinção do feito? Teve casos, sim. Eu tive a oportunidade de ter alguns casos de outros que foram extintos antes da gente incentivar. Mandado de segurança, né? Aí o pessoal não tem recurso para decisão interlocutória, entra com mandado de segurança. Bom, nós vamos continuar esse bate-papo aqui, porque o assunto assim, ele aquece, né? Reforma trabalhista. Mas nós vamos para mais um rápido intervalo, a conta de tomarmos mais uma xícara de café e já voltamos. Enquanto isso, envie a sua pergunta e elogios sinceros pelo WhatsApp ou acesse as nossas redes sociais utilizando a hashtag Reforma Trabalhista e faça parte da equipe de redação do nosso programa. Até já! E já estamos de volta com a segunda parte da nossa conversa sobre os 8 meses da reforma trabalhista. Lembrando que todos os nossos programas, principalmente todos os que conversamos sobre reforma trabalhista, estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista, compartilhe e sinta-se à vontade, pois o Advocacy é nosso. E nós vamos voltar aqui para o terceiro bloco. Eu queria começar perguntando aqui para o doutor Júlio se a violação dos direitos, doutor, se considerarmos a diminuição para 30 minutos de intervalo entre a jornada, das horas in itinere, da possibilidade de trabalho de grávidas em locais com insalubridade em qualquer grau e pagamento e compensação de custas e honorários. Houve uma diminuição de direitos? São 4 perguntas e eu vou tentar ser bem breve, porque o tempo nosso é curto. Sim. Em primeiro lugar, qualquer resposta que vier, se houve violação ou não, vai depender do ponto de vista. Em relação aos 30 minutos, vamos lá. O artigo 71, ele determina ali que para aquela jornada acima das 6 horas é obrigatório ter 1 hora de intervalo. E lá fala que quando não é concedido esse intervalo, paga-se o período correspondente. A pergunta que se faz é, que período é esse? É 1 hora ou é aquela não usufruída? Pois bem, os nossos tribunais vieram e decidiram. Paga-se a hora completa, independente se o trabalhador usufruiu, gozou ou não, 30, 40, até 50 minutos. OJ 307, que virou depois a súmula 437. Pois muito bem. Importante aqui lembrar, e estou lembrando que agora, quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar, até lá para os anos de 1994, não gozar do intervalo era mera irregularidade administrativa. O fiscal aparecia na loja e fazia no máximo autuação. O empregado não recebia nada. Pois muito bem, como eu disse, os tribunais decidiram então pagar 1 hora completa. Quando veio agora a reforma, fala o seguinte, que será pago com o adicional de 50% o período não usufruído. Perdeu-se, violou direito? Para alguns sim, porque ele te ganhava 1 hora, então ele perdeu. Mas para a outra parte não. Por quê? Porque ele gozou do intervalo e recebeu a parte que não usufruiu com 50%. Então, nós temos resposta dos dois lados. Quanto à questão em itinere, nós temos que lembrar também que o artigo do CLT que traz origem a essa matéria é o 294, salvo engano, que trata daquele que trabalhava nas minas de carvão. Então, até ele chegar ao local do trabalho dele, perdia-se muito tempo. Podemos também se aplicar a questão da pessoa que trabalha na lavoura, ela chega na porta da fazenda, demora 30, 40 minutos para chegar ao local de trabalho. Eu entendo que será analisado caso a caso
Mas também falo, houve violação, para alguns sim, para outros não. Grávida trabalhando em local insalubre, sempre houve. Nós sabemos, existem mulheres que trabalham em hospital, sempre trabalharam. Então, vem a medida provisória 808. Não tem carvoaria. Acabou. Né? E quanto ao pagamento, né, de custas e honorários, nós já conversamos aqui, existe realmente uma violação, porque anteriormente não se pagava, aquele que era beneficiado pela justiça gratuita, ainda que fosse devidos honorários periciais, por exemplo, ele era isento e pedia-se ao tribunal que remunerasse o perito que foi nomeado. Agora, doutor, rapidamente também é que se pensar o seguinte, quando fala diminuição, a possibilidade não se tornou obrigatório, de diminuição do intervalo para 30 minutos, muitas vezes é interessante para o próprio empregado, porque às vezes vai ter que ficar um tempo a mais na empresa, se reduz esse horário, ele sai mais cedo, coincide com o horário de escola, alguma coisa da faculdade, enfim. Não é que se falar simplesmente que houve redução de... Bem breve, doutor Janes. Na antiga redação do 71, salvo o parágrafo 3º, existe uma possibilidade que o próprio Ministério do Trabalho pode reduzir esse intervalo para 30 minutos. Então, a questão era a seguinte, ele trabalhava 30 minutos, a mais ou a menos, para compensar, mas falava, mas a hora extra trabalhada, a hora que ele trabalhou, ela tem que ter o adicional. E eu concordo com isso. Então, quando veio agora a reforma e fala que paga-se o tempo que ele não usufruiu com o adicional, ele está recebendo o período correspondente não usufruído, lembrando ainda que ele tem o direito agora de combinar com o seu patrão, de justamente fazer meia hora menos, porque ele tem interesse em sair mais cedo. É muito normal isso. Só lembrando que essa combinação ela só pode existir conforme a dicção lá do 611-A, a partir de acordo com o sindicato. Sim, né? certeza. Isso aí, eu não poderia negociar diretamente com o meu patrão, eu teria que passar por uma negociação coletiva. Né? Eu até entendo que isso aí também é algo que, dependendo da função e do tempo, isso pode ser, sim, negociado. Com relação à grávida, com todo respeito, doutor, grávida em local insalubre, nós mulheres sabemos que isso não é possível. Nós precisamos proteger as pessoas desse país. Nós não podemos mais expor o trabalhador mais do que ele já é exposto na sua dignidade, na sua saúde, porque existem regras mundiais de saúde. E a maternidade, ela não é um ônus só da mulher. Muito pelo contrário, é uma bênção e tem que ser um bônus que toda a sociedade tem que enxergar assim. Porque enquanto estiver enxergando que a mulher ela tem que receber menos porque é engravida, ela tem que receber menos porque ela tem licença maternidade, tem que receber menos porque ela não pode trabalhar em lugar insalubre, onde é que está nosso discurso de igualdade, de sociedade cidadã? Não existe. Eu apenas ressaltei que anteriormente, à vigência da reforma, mulheres trabalhavam no local insalubre, exemplo, hospital. Na verdade tem que ser coibido, né? Bom, e a doutora... mudando aqui um pouquinho de assunto, né? Mas assim, houve alteração no direito processual quanto da substituição da expressão poderá para deverá do artigo 879, parágrafo 2º. O que significa isso e se isso também vai ter algum reflexo no direito material? A mudança de uma palavrinha no artigo, né, gera uma mudança processual. Aliás, do que trata esse artigo, né, também? É sobre os cálculos de liquidação, no caso da impugnação desses cálculos. Né? Assim que sai a sentença, o juiz abre prazo para juntar cálculos, estou explicando, e as partes colocam lá os cálculos devidos, né? E, no caso, o juiz ele tinha a faculdade de abrir prazo para impugnar. Ou seja, a parte impugnar o cálculo da outra parte. Eu não concordo, está muito, está pouco, você errou nesse cálculo aqui, não atualizou, não colocou juros, enfim. E agora não é facultado, mas porque mudou poderá para deverá. Né? E mudou o prazo também, apesar de que são dias úteis, então ficou elas por elas. Né? De que era 10 dias, agora são 8 dias. E eu acho importante essa mudança porque... você pode entrar com embargos, a execução e lá no final com embargos a penhora, enfim. Para entrar com embargos de execução, você teria que garantir a execução, né? E o embargos a penhora já no final, você iria combater a homologação desses cálculos.
E já impugnando desde o início, você pode, errou nisso, nisso e nisso. Inclusive, os cálculos eles devem ser feitos conforme o provimento 04/2000. Se não tiver na forma técnica, né, desse provimento, ou o juiz abre prazo para o perito consertar, ou se foi a parte que juntou esses cálculos, o cálculo dele pode ser desentranhado dos autos. Então, eu posso não estar de acordo com o provimento, eu posso impugnar isso dessa forma. Então, isso é importante para o processo. Mas não era prática antes de um juiz já abrir prazo para impugnação ou não? Era facultado. Tá, mas a prática como se dava? Alguns abriam, outros não. Como era faculdade, alguns abriam, outros não. Normalmente, dava-se, determinava que a empresa, a reclamada, apresentasse cálculos, depois dava aviso para o reclamante para apresentar os seus e já impugnar. Mas eu queria aproveitar a deixa que a doutora falou aqui sobre os prazos. Um dos maiores ganhos que essa reforma nos trouxe os prazos dos artigos 775. Isso foi comemorado na advocacia do Brasil inteiro. Então eu falo que houve ganhos e perdas com a reforma, mas nós advogados ganhamos. Os advogados trabalhistas. Porque a publicação na quinta-feira era um caos. Né? Porque assim, em geral, na Justiça do Trabalho, isso não é uma crítica, é uma prática. Quem cumpre prazo é só advogado. É só né? E outro ganho para nós também, doutor James, fora a questão dos honorários, que questão de tempo, porque há muito nós já pleiteávamos, lutávamos, entrávamos com recursos, e aqui eu quero aproveitar a oportunidade, né, de saudar e agradecer a OAB, que sempre lutou por isso, a AMAT, e eu os cumprimento, saúdo na pessoa dos seus presidentes, porque nós, advogados, estamos lutando há muito por isso, e a OAB e a AMAT também. Sempre lutou nos tribunais, era questão de tempo. A reforma veio agora e transformou em realidade esse desejo nosso. E nós estamos chegando aqui, caminhando para encerrar a nossa conversa, e já esgotamos o assunto, evidentemente, da reforma trabalhista. Jamais será esgotado. Ô, professora, assim, uma última pergunta aqui para a senhora, assim, qual foi o entendimento da Justiça do Trabalho para a aplicação da reforma nos processos em curso, aqueles que iniciaram antes da reforma entrar em vigor? E assim, parece ser o melhor entendimento, a melhor interpretação da norma, do direito? Pois é, até a Instrução Normativa 41 do TST, nós advogados estávamos bastante inseguros, e é o que foi dito até no primeiro bloco. Muitos juízes entendiam de uma forma, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos 48 varas, e você estava sujeito a cada decisão diferente. Isso nos gera uma insegurança muito grande, porque como que o advogado explica para o cliente dele que um colega consegue alguma coisa e o outro não consegue? Isso para nós, assim, é uma luta hercúlea, né? E nós não ganhávamos de jeito nenhum. Então, nesse sentido, eu acho que a Instrução Normativa 41 do TST deixou, pelo menos, essa questão processual bem definida, com relação às ações que fossem ajuizadas após a entrada em vigor da reforma, que foi dia 11 de novembro. Essas ações sofrerão todas as modificações processuais. Com relação ao direito material, isso também eu acho que ficou bem tranquilo, apesar de não estarmos ainda em terreno um pouco arenoso ainda. Eu acredito que aquilo que aconteceu antes da entrada em vigor continua valendo, e a partir daí as alterações vão se adequando e cada caso precisa ser visto de uma forma individualizada, sempre. Ok, nós estamos chegando aqui ao finalzinho, assim, bem rapidamente, queria fazer aqui um comentário e ouvir, como disse o doutor Júlio, assim, uma resposta em 3 palavras, se é que é possível. Né? Mas muitas vezes nós não estamos vivendo dias de infantilização das relações de trabalho e até mesmo visão de mundo, onde as pessoas buscam direitos em detrimento da construção da própria carreira. Por outro lado, como as empresas podem investir de forma madura no bom ambiente de trabalho, desenvolvendo um bom ambiente positivo. É possível viver nessas empresas, dos manuais de gestão, dos gurus e de seus livros de cabeceira? É ou não? Comigo, começamos? Bom, em primeiro lugar, eu acho que antes de sermos empresas, de sermos empregados, empregadores, nós somos pessoas. Nós somos sujeitos, nós somos humanos, e independentemente da crença de cada um,
majoritariamente somos cristãos, mas existem outras questões que nos vinculam e nos comprometem uns com os outros. Então, eu não acredito que seja um manual de guru ou de motivação que vá fazer com que as empresas invistam em pessoas. Eu acredito em empresas que investem nos seus empregados. Nós precisamos acabar com aquela máxima de que o meu patrão me explora e eu sou um prejuízo para a empresa como empregada. Enquanto não acabarmos com isso e pensarmos que o meu colaborador, ele me auxilia e que a minha empresa é o meu ganha-pão e eu devo respeitá-la e eu devo fazer com que ela cresça o máximo possível. Né? Exatamente. É a nossa forma de enxergar as questões. Doutor Júlio, bem rapidinho. Bem rapidinho. Alterações de leis, desde que eu me entendo por gente, nós sofremos isso a cada ano. O empresário, o trabalhador brasileiro é de se invejar, porque ele sempre se adapta rapidamente e enfrenta a situação. E investe no ambiente inseguro. E as empresas, desde sempre, investiram. Agora, eu digo que o empresário inteligente, ele faz o que a doutora acabou de falar. Ele investe no seu maior patrimônio, que é o trabalhador. Porque o trabalhador dele, respeitado, bem cuidado, valorizado, o resultado da empresa dele vai ser maior. Doutor, faça com o próximo o que você quer que ele faça com você. Valorizar e respeito. Isso, valorizar, respeito, isso aí tem que ser mútuo. Mútuo, exatamente. Né? Exatamente. Porque assim, a Justiça do Trabalho era conhecida como aquela que só valorizava o reclamante. Né? Ou seja, o reclamante sempre tinha razão e às vezes muitos litigavam. E nós temos que mudar essa cultura, né? Definitivamente. Ok, gente. Obrigado, acabou aqui o nosso tempo. Mas só para voltar aqui e fazer um comentáriozinho, o doutor Júlio falou do empregado, assim, dizer que o empresário é um corajoso, porque ele faz investimento no ambiente inseguro, muitas vezes jurídico, de economia no Brasil. Lamentavelmente, chegamos aqui ao final da nossa conversa, temos muitas coisas ainda para ir debatendo sobre a reforma trabalhista, né? Chegamos ao fim de mais um Advocacy. Agradeço a sua audiência, agradeço a doutora Emanuela, doutor Júlio, professora Cida. E se quiser sugerir alguma pauta relacionada ao mundo jurídico, administração pública ou causas sociais, então envie a sua sugestão para as nossas redes sociais e nós vamos aqui aguardar, avaliar e acatar a sua sugestão. E até o nosso próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.